Alô, você, fala galera, Evandro Guedes na área aqui no nosso canal. E pô, hoje eu tava lendo um livro super legal, que é o livro de Winston Churchill, né? Na verdade eu tô na segunda leitura e são dois grandes volumes, que são a biografia, Memórias da Segunda Guerra Mundial. Eu sou fã do Churchill, na verdade o senhor Sir Winston Churchill, que foi o único cara que chegou efetivamente em cargos de comando na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tá? Na Segunda Guerra Mundial ele foi o premier o primeiro-ministro da, da Inglaterra, e efetivamente ele comandou a resistência da Europa contra o Império Nazista. Pô, e hoje está muito em voga, ainda mais vocês que são jovens, tem que ter informação, está muito em voga o que seja o nazismo, né? Deu aquele problema lá com o Monark do Flow, e muita gente tem comentado e falado, cara, é exagero, não era para ter feito isso, tal, o Monark não era para ter sido tão rechaçado. Galera, o Império Nazista, ele causou um mal acima de qualquer medida, tá? E isso não tem nada a ver de você falar se comunismo é bom, comunismo é ruim, pô, mas o comunismo tá do lado dele lá, matou muita gente, tá? Comunismo dos seus líderes comunistas na época, mas o que a gente está falando aqui é que a Alemanha nazista na época causou um mal assim muito grande a toda na verdade um perigo a todo mundo, e causou flagelos grandes ali quando ele foi tomando toda a Europa ali, chegando na resistência de Churchill, que tem uma história, tem inclusive no Netflix, você pode assistir. Mas enfim, quando você começa a ouvir toda essa confusão e você fala, pô, mas o nazismo na Segunda Guerra Mundial foi o que efetivamente assustou o mundo inteiro, matou milhares de pessoas nos campos de concentração, né, o mais conhecido de Auschwitz, mas tiveram outros campos de concentração. Aí você tem sempre esse terror vindo. Aí agora bateu, né? Assim, em qualquer lugar que você clica na internet, aí você tem lá, crise da Rússia, Estados Unidos, aí enfia uma palavra chamada OTAN no meio e coloca a Ucrânia. Cara, então vamos lá, pra gente entender um pouquinho dessa crise, a gente tem que entender o que está acontecendo. A Rússia pegou e colocou 100 mil, agora são 130 mil soldados na fronteira, que a gente chama ali de zona tampão. O que é a zona tampão? A Ucrânia está exatamente ali na divisão entre o Ocidente chegar muito perto da Rússia, ou seja, basicamente, se você instalar ali baterias antiaéreas ou mísseis, você já vai estar apontando para a Rússia. Então, e o alcance é muito letal de mísseis e tudo ali. E o que é a OTAN, cara? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi construída em 1949. Só que para que ela foi construída? Pós Segunda Guerra Mundial, pós Hitler ter sido derrotado, nós tivemos ali a quebra entre o Oriente e o Ocidente, a divisão. Então a gente teve inclusive a divisão da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, tem o famoso Muro de Berlim, e existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que aí eram vários países ali, inclusive a Ucrânia estava presente ali dentro, e outros países como a Lituânia, a Estônia, muitos países, a Geórgia, estavam todos reunidos ali nas repúblicas socialistas soviéticas na época. Houve a quebra das repúblicas socialistas soviéticas, a Rússia se manteve como uma superpotência, inclusive com ogivas nucleares, são os dois países que mais têm ogiva nuclear. Calculam, né, que, salvo engano, se eu li em fonte errada, mas que acabariam com países com o mundo dezenas de vezes com a quantidade de ogiva nuclear que tem a Rússia e a quantidade de ogiva nuclear que tem os Estados Unidos. Enfim, dado esse ponto, a OTAN foi feita exatamente para pegar todos os países do Ocidente, e ali você tem como o cabeça-chave ali os Estados Unidos, a cabeça da OTAN, contra os países efetivamente que são outras superpotências do Oriente, que é o caso da Rússia. E aí o que acontece? Toda vez que você pega um país, na verdade, pós o tratado pós a Constituição da OTAN, ficou tendo uma regra de cavalheiros que esses países da divisão não seriam incorporados à OTAN, não aceitariam, mas isso foi só de boca. Aí o que começou a acontecer? Países que estão muito próximos da Rússia começaram a ser anexados, começaram a ser aceitos na Organização do Tratado do Norte. 3 deles são os principais, né? Lituânia, Estônia e Letônia. São os primeiros que foram. Aí agora a Ucrânia pediu também há um tempo para entrar na OTAN. E, obviamente, a Rússia não aceitou. A Rússia, inclusive, Vladimir Putin
que é o superpoderoso da Rússia, ele, em uma declaração, ele afirmou, pô, é a mesma coisa que eu colocar um monte de bateria militar russa no México, que faz fronteira com os Estados Unidos. Aí ele também não quer que os Estados Unidos comecem, por meio da OTAN, que são vários países no tratado, a avançar para dentro ou muito perto da Rússia. É uma parte mais territorial. Aí, o que eles alegam, cara? Eles alegam já, a Rússia está alegando que a Ucrânia, na verdade, é território russo há muito tempo. Então, tanto que a península da Crimeia, que fazia parte da Ucrânia, foi anexado efetivamente pela Rússia. E eles dizem, eles dão um dado histórico que é muito legal, que no século IX, a capital russa foi Kiev. Então eles dizem que a Ucrânia efetivamente faz parte do território russo. Mas aí é aquele problema histórico, isso existe também no Mar da China, com muita complicação para aquele lado lá. Os territórios históricos têm históricos dolorosos que não foram resolvidos ainda após conflito da Segunda Guerra Mundial. Agora, a grande pergunta é, pô, tem condição de acontecer um conflito ali? Pô, cara, a gente está um pouco mais avançado do que a Guerra Fria, né? Eu vou explicar aqui, mas eu vou explicar para os jovens, né? Não é para ninguém técnico, é para você saber reproduzir isso, e se você for colocar numa questão, você não errar. E se você for bater um papo também com alguém que entende um pouco, você vai conseguir reproduzir isso de uma forma muito simples. Guerra Fria foi a Guerra dos Botões, né? Nossa, ficou todo mundo apavorado pós Segunda Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos, superpotência com ogivas nucleares, Rússia, superpotência com ogivas nucleares. Então, qual era o medo? Eu aperto o botão e jogo vários mísseis nucleares na Rússia, e a Rússia aperta o botão e joga vários mísseis nucleares nos Estados Unidos. Aí rodava muita informação confidencial, que tinha submarinos nucleares rodando por tudo quanto é lugar. Então, o mundo ficou em perigo por conta da Guerra Fria. Agora, não chega a ser uma Guerra Fria, é uma guerra, é uma perspectiva de guerra quente, porque tem 130 mil soldados na divisa com a Ucrânia. O que a OTAN faz? Como a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, não pode ter intervenção militar direta, mas eles podem fornecer equipamentos, eles podem fornecer armamentos, e os Estados Unidos estão movimentando tropas para a região, mas poucas tropas para a região. Aí a pergunta no final é, pode ter a invasão ou não pode ter a invasão? Cara, depende de como Vladimir Putin vai pensar. Aí a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias. Pode ser que eu venha fazer um vídeo aqui muito bacana dizendo, ó, invadiram a Ucrânia. E aí eu trago mais dados técnicos para vocês. Mas basicamente, se você for fazer uma questão e lembrar disso, for conversar com alguém, você vai falar, putz, eu lembrei do que o Evandro falou em resumo. A Ucrânia teve a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o eixo que a Rússia fazia parte, junto com os Estados Unidos e a Europa, venceu. Na época, inclusive, a Rússia, para não perder território, após a rendição da Alemanha, a Rússia correu para invadir parte do Japão, para ser considerado um atuante na guerra, para poder reivindicar território, que efetivamente foi o que fez, dividir a Alemanha entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e começou, pós Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Então, basicamente, os Estados Unidos não querem que o eixo ali da China, da Rússia, e comecem a invadir o território, a chegar tão perto que o poderio bélico possa sofrer efeito. Do contrário, a Rússia também alega que não quer que os Estados Unidos, por meio da OTAN, que é a Organização do Tratado do Norte, que foi fundada em 1949, pegue esses países que são chamados países tampão, ou seja, países de fronteira. Porque aí, basicamente, a OTAN, representada também pelos Estados Unidos, estaria na divisa com a Rússia, gerando grande perigo para a Rússia, sob a visão russa. Agora, quem está certo ou está errado, a gente não sabe. Na prática, todo conflito armado é horrível, ninguém quer uma guerra. Guerra dá problemas geopolíticos, problemas de natureza, problemas sociais humanos, que as pessoas vão ter refugiados da guerra. A gente tem um problema econômico também, porque grande parte do gás natural passa por dentro da Ucrânia, e a Rússia está construindo pelo outro lado, não pelo leste europeu, pelo outro lado, um outro gasoduto para passar. Para você ter uma noção, galera, o Brasil consome 15% do gás natural, equivalente aos 100% de gás natural que a Europa utiliza passando por dentro da Ucrânia.
Então, é um poderio econômico também que a Rússia está tentando a definir. Hoje as guerras não acontecem só por território, galera. A guerra acontece por problemas econômicos, problema geopolítico, ou seja, a gente tem um problema de território político, histórico, de quem é, de quem não é, de território avançado, de território recuado. A gente tem vários tratados lá atrás que geraram problemas, depois eu posso vir para você, se vocês colocarem aqui no comentário, e gostar também do vídeo, né, porque eu fiz um vídeo bem diferente sobre o Tratado de Versalhes. A bosta que deu da Primeira Guerra Mundial foi um tratado que, pô, cara, humilhou muito a Alemanha e acabou subindo o povo alemão, e por isso Hitler conseguiu tanto apoio para poder começar a Segunda Guerra Mundial, né? A gente fala que foi o primeiro contrato de verdade que a gente tem acesso, assim, foi draconiano, foi o Acordo de Versalhes, e também teve esse acordo pós aí OTAN, que a Rússia alega que não era para absorver esses países ali da fronteira, que é chamada Zona Tampão. Então vamos esperar aí para ver o que acontece. O vídeo até ficou mais longo, porque eu acabei tentando ser mais didático para vocês. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa uma curtidinha, deixa um comentário. E, pô, eu faço porque eu gosto, tá, galera? Tipo, eu não sou historiador, não sou professor de história, nem sou professor de geopolítica. Mas, pô, pensa num cara que gosta de leitura sobre a Segunda Guerra Mundial. Sobre livros sobre a Segunda Guerra Mundial? Cara, eu devo ter ali uns 10 que eu já li. E eu gosto bastante, tenho bastante conhecimento prático para mim. Acabo transportando, porque eu costumo dizer que a gente tem que levar coisa boa para todo mundo. E se você for fazer uma redação sobre o conflito Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, e colocar a palavra OTAN no meio, você mata isso de sola. Alô, você.